pessoal. Tudo bem? Vambora para nossa livezinha de segunda-feira. Como é que vocês estão? Boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Tudo bem com vocês? Como é que estão? Como é que estáis por aí? Vambora, pessoal que tá entrando aí na live. Quem puder, vai dando coraçãozinho aí, dá o seu like aí na live para essa live aparecer para mais pessoas, para alertar para mais pessoas que nós começamos a nossa live de segunda-feira. Tudo bem, sim. Tá calor, muito calor. Tô até com a voz rouca de tanto calor que tá aqui, gente. Tá bem calor. Deve estar batendo aqui agora à noite os 33 graus. Tô na varanda aqui de casa. Tá muito calor. Mas vambora. Vai dando coraçãozinho aqui na live, o pessoal que vai entrando. Que hoje eu tenho muita coisa aqui pra debater com vocês. Vou tocar numas feridas aí, que eu acho que é importante fazer vocês pensarem. Tava aqui, inclusive, agora escrevendo aqui algumas coisas. A primeira vez participando da sua live. Que bom, Anne. Fico feliz por você. Seja bem-vinda. Tomara que você goste. E hoje eu vou fazer uma live raiz. Calma aí, deixa eu me ajeitar aqui que tá me incomodando aqui, que eu tô literalmente de short. Olha como é que eu tô, gente. Short, top, calor. Muito tempo que eu não uso roupa assim. Em Portugal a gente usa um monte de roupa de frio, né? E tô desacostumada de usar roupa assim mais à vontade. Não reparem, que tá muito quente. E hoje eu vou voltar um pouco às lives que eu fazia lá no começo, anos atrás, pra vocês. Quero fazer vocês pensarem, né? Tem acontecido algumas coisas com a gente, como empresa, como pessoa. Alguns processos que eu tenho passado, quero fazer vocês pensarem aí. Vamos lá. Escreve pra mim aqui da onde você tá falando comigo. Quero saber da onde você está vendo a nossa live. Pra quem não sabe, quem não me conhece ainda, eu sou Carolina Souza, sou CEO do Grupo Meu AP, uma imobiliária especializada em imigração. E hoje eu tô em Dubai. Estamos em Dubai hoje. Então eu tô fazendo a live daqui, direto de Dubai. Escreve pra mim aqui da onde você tá vendo a nossa live. Fortaleza, Portugal, muito bom. Litoral Paranaense, muito bom. CA, o que é CA? A menininha tá aqui em Dubai comigo. São José dos Campos, a Anne do Rio de Janeiro, Volta Redonda, Rio de Janeiro, Ipatinga, Minas Gerais, Baturité, Ceará, Trancoso, Bahia, Portugal, Pernambuco, Figueira da Foz, São Paulo, capital. Vambora, escreve aí pra mim, porque quanto mais eu vejo, Sorriso, Mato Grosso. Muito bom, gente. Bahia. Eu gosto de ver da onde vocês estão falando comigo, para eu ter uma percepção, né? Pernambuco, olha, Thalita que tá em Coimbra, Salvador, para eu ter uma percepção da onde, né, vem o nosso público. Goiânia, muito bom, muito bom. Belo Horizonte, gente, tanto lugar, Santíssimo Rio de Janeiro, São Mateus, Espírito Santo, muito bom, muito bom, muito bom, gosto de ver isso. E aí, a maioria das pessoas que me seguem, né, hoje, acabei inclusive de fazer uma publicação que vai subir amanhã para vocês. A gente tem visualizações por mês dentro do nosso Instagram, quase 1 milhão. Tá batendo 890 mil visualizações no nosso Instagram nesse último mês. Muitas pessoas interessadas em sair do Brasil, em fazer o processo de imigração, pesquisando sobre imigração, pesquisando como é esse processo, como é ir para Portugal, como é ir para Espanha, como é vir para Dubai, como é ir para outros lugares, Maceió, Andréia. Oi, Andréia. E aí eu quero fazer uma pergunta para você, a gente vai desmembrar a partir dessa pergunta. E junto dessa pergunta, eu quero ligar os disjuntores em você, fazer você pensar, fazer você refletir, fazer você entender o que é imigração. Eu já faço isso, para quem não sabe, há 4 anos. Eu sou da área imobiliária há quase 20.
lido com pessoas há 20 anos. Então, estou acostumada a ver várias camadas nisso aí, tá? E eu quero fazer uma pergunta pra você. Você realmente quer mudar de vida? Você realmente quer mudar de vida? E aí eu vou falar uma coisa pra vocês que pode até ferir, de repente, quem já até se mudou, mas pode te ajudar a pensar quem ainda vai se mudar. E não me leve a mal, tá? Vou falar pra vocês aqui, igual eu falo pra minha equipe do meu escritório. Não leve pro coração o que eu tô falando com você. Porque se eu ainda estou falando, é porque eu ainda tenho preocupação com isso que eu quero te alertar. Você realmente quer mudar de vida? Responde pra mim. Eu quero mudar de vida. Você realmente quer mudar? E agora eu vou fazer uma outra pergunta. Você está disposto a passar pelo processo para alcançar essa mudança da vida? Você está disponível a passar por esse processo? Sabe por quê? Sabe o que eu tenho visto? E eu quero alertar isso para pessoas que ainda não começaram o seu processo de imigração. Sem querer ser grossa, mas sendo. Não vou falar 100%, porque eu vou estar errada. Mas eu posso falar com propriedade. 90% das pessoas que me procuram hoje querem mudar de vida. Mas elas não estão disponíveis para essa mudança. Não estão disponíveis para essa mudança. E quando eu falo para vocês que elas não estão disponíveis, não tem a ver... porque ela não quer pagar o serviço. Não, nada disso, tá? Elas não estão disponíveis a passar pelo processo. Não estão disponíveis a passar pelo processo. Quem está disponível a realmente passar pelo processo de dor, olha o que eu vou falar, pelo processo de dor, vai ter o resultado final positivo. E por que eu tô falando de processo de dor? Porque também não vou falar 100%, porque existem muitas pessoas que eu já atendi e que foi tudo muito perfeito, mas na grande maioria, quando trata de imigração, não existe processo sem dor. Porque vocês acham que imigrar, ele é o ato só de conseguir um passaporte, um visto e uma casa para onde você está indo. E não é. Não é. Para quem já me acompanha há muito tempo aqui, já ouviu eu falar que a gente só imigra por um único motivo. A gente tem uma dor latente no país de origem. Você tem uma dor. Se você quer sair do Brasil, você tem uma dor. E a maioria de vocês não sabe qual é essa dor. Ou, se sabe, ainda não assumiu que tem essa dor. Então, eu vou te dar o meu exemplo. Meu exemplo, Carol, tá? A minha maior dor no Brasil era o empreendedorismo. Era a minha dor principal. Eu já tinha tentado de tudo e nada dava certo. Eu caía no sistema. E quando eu falo o sistema, eu não falo só culpa do governo, não. Eu falo culpa minha também. Tudo você tem que dar um jeitinho. Tudo você tem que pagar os outros. Tudo você tem que fazer um caminho errado. Tudo você comete falhas. Então, meu maior problema no Brasil era... eu não aguentava mais tentar empreender. Para quem não sabe, eu tenho 42 anos. Tem 22 anos que eu empreendo. Desde os meus 20 anos eu empreendo. Eu nunca desisti de empreender. Eu vendi vela, eu vendi pastel, eu vendi quentinha, eu montei lanchonete, eu montei pousada, casa de eventos. Eu já fiz baile funk, eu fiz pagode, eu já fiz de tudo que vocês possam imaginar. Eu só nunca roubei, matei e prostituí. O resto, eu tentei de tudo. Só que eu não conhecia qual era a minha dor. Não conhecia. E eu fui conhecer essa minha dor muito tarde. Quando eu reconheci a minha dor, é que eu fui entender o meu processo. Eu tinha outra dor também, ok? Problema familiar.
eu tinha uma dor de problema familiar. Quando eu entendi essas dores e quando eu cheguei em Portugal, eu pude trabalhar em cima dessas dores. E aí a pergunta que eu deixo pra você é: não estou em Portugal, agora estou em Dubai. Célia tá me perguntando. Não, estava em Portugal semana passada. Você realmente está disponível em mudar de vida? Você quer mudar de vida? Você tem que estar disponível em passar pelo processo. E pelo processo de dor, que vai ser uma dor muito maior do que a dor que você está deixando no Brasil. Muito maior. Sabe o que eu vejo? Vou ensinar vocês como descobrir essa dor. E essa dor, Laura, ela normalmente está ligada ao teu propósito. Qual é o meu maior propósito hoje? É mostrar mulheres, mães de família, feridas por pais e por mães, porque eu fui ferida por mãe e por familiares, que é possível, sim, você mudar de vida e mudar toda a história da sua família. Esse é meu maior propósito. O que Deus fez na minha vida, eu mostrar pra vocês. Ponto. Os meus negócios, os meus trabalhos, as minhas lojas, o meu CNPJ é o meu ministério. Esse é meu maior projeto. Só que eu tive que parar e entender qual era a minha dor. Por quê? Vou explicar por quê pra vocês. Quando eu me mudei pra Portugal, no avião eu falei, cara, o que eu fiz tudo de errado? O que tava tudo de errado? O que tudo me feria pra eu ter me mudado tantas vezes, tentado tantas vezes e nada ter dado certo? Pra quem não sabe, eu já me mudei mais de 30 vezes. Isso tudo ainda no Brasil. E aí eu fui literalmente tirar as camadas do que eu tava vivendo, pra entender tudo que eu ainda precisava viver. Só que o ato da gente mudar de país não significa que você vai ter a solução de tudo. Significa que você vai ter dores piores para se preparar para curar suas feridas antigas e começar a curar a ferida de outros. Aí o meu processo de imigração começou a ter resultado. Entenderam? Complexo. Muitas coisas. Muitas camadas aí. O que eu vejo hoje? E aí eu vou dar um exemplo para vocês. Por que eu vejo que tem muitas pessoas que falam da boca para fora, que estão disponíveis a mudar, mas não estão disponíveis a mudar? Elas, quando chegam num outro país, elas não estão disponíveis a entender como funciona aquele país e tentar se adaptar da melhor forma. A casca que ela vem do país dela de origem, ela quer funcionar naquele país ali. Outro exemplo. Mulheres que foram feridas por homens em outro país, chegam no novo país com a mesma postura. Não, eu não quero dar oportunidade para ninguém, quero seguir a minha vida, quero... Existem pessoas que faliram em outro país, empreendendo. Quando chegam no novo país, elas falam, nunca mais eu quero empreender, porque eu não quero passar por isso de novo. O que significa? Que ela tem feridas no outro país, ela não entendeu. E ela acha que imigrar, ir para um outro lugar, vai mudar a realidade dela. E não muda. E não muda. E eu tô vendo isso acontecer. Com clientes, com equipe, com amigos, com familiares dentro da minha casa, que não estão disponíveis a, caramba, o que eu fazia no Brasil, ou o que eu fazia do meu país de origem, que eu preciso olhar com um olhar frio de falar, eu errei, eu fiz errado, e agora eu preciso corrigir. Vou passar por outras dores? Vou. Mas quando eu entender o aprendizado disso, eu preciso aplicar na minha vida e aplicar na vida de outras pessoas. Aí a sua imigração vai fazer sentido. Por que fere tanto as pessoas de eu dizer que eu mudei a minha vida de todas as formas do mundo? Eu vejo os posts que as pessoas entram e falam assim, não existe isso. Existe. Não existe para ela porque ela não se colocou disponível em mudar.
ela não buscou conhecimento, ela não buscou perdoar, ela não buscou corrigir, ela não buscou nem assumir o que ela errou. Tem pessoas que acham que é vergonha você falar do teu passado. Vergonha falar da sua história. Vocês viram que eu fiz um vídeo meu de aniversário dizendo que tudo o que eu errei e que como eu fui expulsa do meu estado e que eu tinha cometido todas as falhas do mundo e mesmo assim eu assumindo que eu não tinha a postura ideal, teve pessoas que entraram lá e falaram: o problema não é o país, o problema foi você. Eu falei: mas eu não disse que o problema é o país. Eu disse naquele post que o problema era eu mesmo. Só que as pessoas estão tão disponíveis em julgar a outra que ela não teve maturidade para escutar o que eu falei. Eu estava ali assumindo o que eu mesmo errei. E o que aquele país novo estava me dando de oportunidade e como eu aceitei aquela oportunidade. Eu não cheguei no primeiro momento confrontando com Deus e o mundo. Eu não cheguei no primeiro momento querendo mudar o país. Eu cheguei no primeiro momento em Portugal olhando para minha bunda cagada e vendo o que eu caguei e o que eu precisava limpar. Olhei o que eu caguei e olhei o que eu precisei limpar. Primeiro eu limpei. Depois eu falei: opa, esse cocô eu não posso fazer novamente. Eu posso fazer cocô novo, mas o cocô antigo eu não posso me dar o direito de errar novamente. Eu preciso agora aprender com todo o cocô que eu fiz durante 37 anos e mudar a minha vida. E aí, eu atendo muitos clientes, muitos, gente, muitos. E eu fico vendo que... E não liga pro meu erro de português, tá? Porque eu fico vendo até isso. As pessoas falam: não é vendo, é vendo. Ah, vai cagar no mato. Eu falo do jeito que eu quiser. Porque as pessoas não estão disponíveis em mudar. Ela não olha o que ela errou. E ela continua errando. E ela continua ainda errando comigo. Dentro do grupo Meu AP. Eu te juro pra você que eu falei pra Camila assim: Camila, eu vou subir uma caixinha de pergunta e eu vou fazer uma caixinha de pergunta uma vez na semana, dizendo assim, vai ser a caixinha sincerona. Quando a pessoa me mandar uma pergunta, eu vou responder da forma que a Carol do Antigo Testamento gostaria de responder. Porque, sério, eu tento ser o mais explicativa possível, mas é difícil. Vou dar um ponto aqui pra vocês. Eu pego clientes que falam assim: ai, Carol, esse apartamento é lindo, mas eu queria muito que que as paredes fossem branquinhas, sabe? O meu sonho é essas paredes assim, bem branquinhas, as janelas branquinhas. Aí eu falo assim pra pessoa: pessoa, quantos anos você tem? Aí a pessoa fala: 30. Eu falei: em 30 anos, aí no Brasil, você realizou o seu sonho? Não. Então, como que você quer realizar esse sonho exato agora, nesse momento que você está vindo para Portugal? Tô só dando um exemplo para vocês entenderem. Não tem lógica. Isso que eu tô falando para vocês, eu já falei várias vezes. Carol, meu sonho é ter uma máquina de lavar louça. Pessoa, você tem máquina de lavar louça aí no Brasil? Não, Carol. Você quer realizar o seu sonho agora, nesse momento, quando você tá chegando num país novo? Eu vim pra Dubai e tem muitas pessoas que estão chegando agora no meu perfil e que não conhecem a minha história. Eu vou fazer um novo vídeo pro YouTube explicando, um novo atualizado. Eu tô nesse processo de morar em Dubai já tem 2 anos. Que vou para Portugal, volto para Dubai, vou para Espanha, volto para Dubai, volto no Brasil, volto para Dubai. Há 2 anos. Eu vim primeiro para morar num quartinho. Que eu morava em um apartamento onde eu tive a oportunidade de mudar a vida de meninas que trabalhavam no job. Num quartinho que eu morava. Porque eu não sabia quem morava naquele apartamento, tá, gente? Depois, eu fui para um outro quarto. Depois, eu fui para um quarto com banheiro privativo.
Quem tá aqui comigo há muito tempo lembra disso? Me diz aqui se você tá comigo há mais de 2 anos e lembra disso. Depois, eu fui para um estúdio. Depois, eu fui para um apartamento um pouquinho maior. Depois, eu fui para um outro apartamento. Depois, a gente foi ter outros investimentos. Agora, eu tenho um apartamento gigantesco. Mas eu não fui realizar esse apartamento gigantesco no primeiro momento. Eu entendi qual era a minha dor e o que eu podia naquele momento. E isso não tem a ver com dinheiro. Vai por mim, imigração não tem a ver com dinheiro. Imigração tem a ver com cabeça. Cabeça, gente, sério. Sério. Com cabeça. De você entender o que você quer alcançar, onde você quer chegar e o que você quer fazer. 90% dos brasileiros que imigram para Portugal estão pobres. E eu escuto um monte de gente comentando nos meus posts que diz assim: Portugal não é o lugar para você ganhar dinheiro. Portugal não é o lugar que você vai mudar de vida. Seja sincera, você que está no Brasil, você pensa isso? Pode falar a verdade. Você pensa que Portugal não é o lugar que você tem condição de ficar milionário? E eu tô falando milionário de verdade. Você acha que você não tem, que Portugal é um lugar só para você acalmar a sua vida? Escreve para mim aqui que eu quero saber de vocês. Você acha que Portugal não pode te dar essa oportunidade? Eu também pensava assim. Sabia disso? Eu lembro quando eu saí do Brasil, eu falava assim: nunca mais eu quero fazer isso. E eu lembro que no meu primeiro ano com meu marido trabalhou de motoboy, trabalhou de motorista de TVD, carro de aplicativo, motorista de caminhão. E eu lembro que no primeiro ano a gente falava assim: pô, Léo, tá tudo bem. Se tu fizer uns 1.200, 1.300, eu faço mais ou menos isso, a gente vai viver bem, cara. A gente vai viver bem tranquilo. Eu pensava nisso, sério. Até um dia que Deus começou a me incomodar. Deus começou a me incomodar. Me incomodar muito. E de me incomodar, de falar assim: tu tá não pensando errado, tá errado, tá errado, tá errado. E foi quando eu fui buscar outros lugares, outras pessoas, outros acessos, sabe? Pra poder mudar a minha cabeça. E foi aí que eu mudei a minha cabeça. E quando eu falo pra vocês hoje que eu mudei toda a minha vida a partir de Portugal, eu falo com propriedade isso. Eu não falo pra te iludir. Tudo é tudo que eu conquistei e que eu paguei e que eu resolvi e que eu fiz e que eu mudei. A minha cabeça foi a partir de Portugal. E não por causa do financeiro, por causa da dor. Olha que louco. Hoje eu fiquei pensando que eu entrei no atendimento com o Leandro e que hoje eu chorei no atendimento. Com ele e com a Ana. Chorei de raiva. Chorei. Tudo o que eu mudei na minha vida. O acesso a Dubai, o acesso à Espanha, todas as viagens que eu fiz. Eu já fui a Roma, eu já fui a Istambul, eu já fui... Fiquei presa numa guerra em Israel, cruzei o Egito. Foi a partir de Portugal. Tudo. E por que a partir de Portugal? Por causa da dor. E não porque Portugal mudou a minha vida financeiramente. Também mudou, mas foi por causa da dor. Eu entendi que eu precisava passar pela dor de imigrar, de entender uma nova cultura, de morar num lugar que eu não gostava, mas era o que eu podia pagar, de buscar conhecimento, de buscar como me comportar, de como falar. Eu já mudei muito. Se você acha que eu falo mal, que eu troco as palavras, eu já mudei muito. Eu tenho TDAH
E eu tô fazendo uma busca mais profunda ainda de outras coisas que eu tenho para entender como minha cabeça pensa tão rápido e minha boca não consegue acompanhar o que eu penso. É basicamente isso. E foi Portugal. Porque essa frase que eu te perguntei é: você realmente quer mudar de vida? O que você está disposto a passar para essa mudança ter resultado? Depois de um ano em Portugal, e que eu entendi as minhas dores, o que eu precisava corrigir, eu entendi que assim, eu precisava passar por um processo. E esse processo tinha um período. E depois desse período eu tinha que ter resultado. Tanto que agora eu já tô numa outra fase. Para quem me acompanha aqui, todo mundo já sabe que eu já falei para vocês que eu me aposento com 45. 45 anos, eu estou aposentada. Eu só quero trabalhar no meu ministério. Mais nada. Eu só vou fazer o que eu amo, ajudar outras mulheres. E mais nada. Todos os meus negócios vão estar através do meu diretor e eu não vou ser mais a CEO. Eu só vou trabalhar na internet fazendo o que eu amo. O meu serviço gratuito. Pronto, mais nada. Eu já me botei um limite de quando eu vou parar. Mas antes desse meu limite dos 45, eu botei um outro. Eu falei, a partir de 40, eu quero estar vivendo bem. Eu cheguei em Portugal com 37. Eu entendi as dores. Cara, você tem que estar disponível para isso. A passar por dores piores do que você está no Brasil. Deixa eu te contar uma coisa. Se você não estiver disponível, não sai daí não. Sabe por quê? Senão você vai ser só mais um que vai falar: o país não é bom. Não dá certo. Não dá para ganhar dinheiro. Voltei porque eu não me adaptei. Voltei porque é muito frio. Voltei porque as casas dão mofo. Voltei porque é difícil demais você conviver com português. Não é difícil conviver. Oi, pai, boa noite. Tá tudo bem. Não é difícil conviver. Não é. Difícil é ficar onde você tá, parada, estagnada, sem avançar, sem entender, sem se autoconhecer. Imigrar vai muito além de ter um visto, um documento, uma casa e uma passagem. Sobre isso eu faço e eu te ajudo. Agora, sobre todas essas outras camadas que eu tô te falando, você precisa querer. Vou para uma outra área aqui para me aprofundar mais. Carol, eu quero muito isso, quero muito aquilo, quero muito aquilo. Quanto que você tem? Ah, eu só tenho tanto. Não adianta. Não tem milagre. Não tem milagre. E sabe qual é o pior disso? Eu sou cristã, todo mundo sabe disso. É que eu ainda vejo pessoas usando o nome de Deus em vão. Deus vai dizer o melhor lugar para você. Olha, Deus fala assim: Carol, pelo amor de Deus, manda esses clientes ficar onde tem que ficar. Te juro que Deus fala isso comigo. O Alex botou aqui 48. Vale a pena emigrar? Alex, se você tivesse 70 anos, de todo o meu coração, vale a pena. Mesmo que seja para você ficar 3 anos em qualquer outro lugar do mundo. Para você voltar para o Brasil, você volta com outro olhar para o nosso país. Ainda vou falar uma coisa para vocês que vai fazer vocês pirarem o cabeção. Porque é o que vai acontecer comigo, é o que está acontecendo comigo e é o que eu vou fazer. Para vocês depois no futuro ficarem com essa live gravada e não falar que eu tô vendendo ilusão, ok? Vocês ainda vão pirar o cabeção com o que eu vou falar agora. Você vai migrar, você vai fazer tudo isso e vai voltar pro Brasil. Sabe por quê? O brasileiro, e isso eu tô falando pra vocês com estudo de caso, tá? Eu tô estudando sobre isso. O brasileiro é o único no mundo que sempre, quando melhora de vida, quer voltar para sua terra. Nós somos os únicos do mundo presos, como somos no Brasil, emocionalmente. Nós queremos voltar para a nossa terra. Só que
Quando voltamos, pós uma imigração, voltamos com um olhar diferente. Qual o olhar? De não criticar tanto e tirar proveito de coisas melhores, que tivemos conhecimento fora do nosso país. É louco de falar isso, mas é verdade. Eu mesmo, meu plano é 45, eu, até antes, volto pro Brasil, me estabilizo, casa fixa novamente no Brasil e rodo o mundo a trabalho, mas volto sempre pro Brasil. Eu quero terminar o meu tempo, minha outra metade da vida, estando no Brasil com o meu pai, com a minha família, fazendo coisas no Brasil, para minha comunidade do Brasil. Calma aí, gente, vestindo meu pé aqui. Mas com a experiência e com o olhar que eu tenho hoje, que a imigração me deu. Que só a imigração pôde me dar. Por quê? Porque no Brasil eu não tinha essa visão. Então, para você que tem 50, 60, 70, 80, não coloque limite na sua idade. Não coloque limite na sua idade. O Alê botou assim, se você quer voltar ao Brasil, já não sei. Eu entendo, Alê. Quando eu saí, eu lembro que eu falei pro meu filho assim, lá na Praça das Nações em Lisboa, nunca mais nós vamos voltar pro Brasil. A partir desse momento eu vou mudar a história de vocês. E mudei a história dos meus filhos e da minha família. E falo isso com muito orgulho. Porque eu me dedico muito para fazer isso. Mas que eu quero voltar ao Brasil, eu quero. Sabe por que eu quero voltar ao Brasil? Já não é mais para fazer o que eu fazia. Eu não quero empreender. Eu não dependo mais dos meus filhos estudarem. Eu não dependo mais da segurança, porque eu posso pagar e morar num condomínio de alto luxo, com segurança, com tudo. Mas eu quero voltar ao Brasil porque eu tenho pessoas que eu amo e que eu quero fazer por elas o que ninguém fez por mim. Entende? O ato de voltar não é o ato de perder. É o ato de querer fazer por outras pessoas o que ninguém fez por mim. Tá entendendo? Muitos de vocês estão no Brasil. Eu fui ano passado e fiz mentorias em cafés da manhã que eu convidei um monte de gente gratuitamente. E eu vi o benefício que eu fiz nessas pessoas. Eu vou dar um exemplo para vocês. Hoje trabalha uma pessoa comigo que é a Cleif. Inclusive, no último, ela me deu uma Bíblia. No último encontro lá no nosso escritório, que a gente fez no meu aniversário, ela me deu uma Bíblia. A Cleif foi uma menina que eu conheci em São Paulo. Ela e o marido foram tomar um café da manhã no encontro que eu fiz gratuito. E ali eu pude despertar a eles a possibilidade de realizar um sonho deles. Se eles vão para Portugal, vão fazer, vão acontecer, é com eles. Mas eles chegaram e estão conquistando. Hoje a Cleif é minha funcionária. Ela não é corretora não, tá? Ela trabalha na limpeza. E trabalha muito bem. O marido dela trabalha com fibra ótica, que foi uma coisa que lá na reunião eu conversei com ele. E ele já mexia e ele continua trabalhando na área que eu indiquei para ele. Então isso eu vejo para mim como propósito, entende? O meu ato de voltar é como propósito. Eu tenho pai no Brasil, que eu cuido na medida do possível à distância. Eu tenho irmã no Brasil. Eu tenho primos no Brasil que eu amo. Eu tenho tios no Brasil que eu amo. Então, eu só vejo possibilidade de mudar a minha família quando eu estiver perto deles para mostrar para eles a possibilidade. Porque essa realidade da internet não é para todo mundo, gente. Não é todo mundo que confia. Quantos de vocês aí não tem medo de fazer um serviço à distância? Quantos de vocês não acham assim, será que a Carol existe ou é golpe? Quantos? Escreve aqui pra mim. Não é verdade? Quantos de vocês não acham isso? Será que essa menina existe mesmo? Quantos de vocês... Oh, meu querido aí que Marope, que a gente foi no aniversário dele lá almoçar juntos na Espanha. Quantos de vocês? Então,
eu vejo isso como propósito. Entende? Então o ato de voltar no Brasil não é porque se eu dei certo ou se eu não dei. Aliás, eu dei muito certo. Estou dando e ainda vou dar muito. Mas é de entender. Eu sei qual é a minha dor. E outra, eu também sei o que Deus fez na minha vida e por que Ele fez isso na minha vida. Entendi isso? E por isso que é importante. Quem tá chegando agora tem que rever a live, hein? Não esquece. Você precisa entender a sua dor. E precisa entender que você vai passar por dores piores. Você vai passar por dores piores na imigração, minha amiga e meu amigo. Se você entender que essa dor, sem desistir dela, vai te levar num processo que vai te gerar o teu resultado. E quando esse resultado chegar, ali está a conexão do teu propósito. Aí o jogo virou. Aí, ó, a moeda da imigração funcionou. Entende? Eu falo para todo mundo que já teve oportunidade de ver o que a gente conquistou, eu falo assim, ó, se o que eu tenho não serve para servir, então não serve para eu ter. O transbordo é o gatilho do meu retorno. Se tudo que Deus me deu não serve para eu servir para as pessoas que eu amo e até para as pessoas que eu não conheço, não serve para eu ter. Eu não quero ter um apartamento de 5 quartos para eu morar sozinha com meu marido. Eu não tenho interesse nisso. Eu não quero ter um carro de vários lugares que não é para ninguém andar. Eu não quero. E a imigração é isso. A imigração é isso. Por que muitas pessoas migram, vão para outros lugares e não prosperam? Vocês já pararam para perceber que muitas pessoas não prosperam financeiramente? E por que outras pessoas ganham muito dinheiro na imigração? Por que muitas pessoas, quando vão para os Estados Unidos, ganham muito dinheiro e outras não ganham? Por que existem muitas pessoas, sim, em Portugal, que ganharam dinheiro e muitas não ganharam nada? É a postura delas. É o que elas estão disponíveis com aquela dor no processo delas de imigração. Entende? Se prepara para a tua imigração. Mas vou te falar, se prepara emocionalmente para a sua imigração. Ela é mais importante. O emocional vai dizer o quanto resistente você é. E o quanto Deus vai te colocar à prova, vai ser o seu emocional. Sabe aquela frase que todo mundo diz assim, Deus não dá uma cruz que você não pode carregar? Esses jargões aí, são jargões? São, mas tem lógica. Eu já falei pra vocês aqui que Deus é o Deus único comando. Ele só usa Nextel. Deus não se comunica via WhatsApp nem celular, tá? Nextel. Quem lembra do Nextel? Quem é da antiga vai lembrar. Ele aperta e fala, Clara, faz tal coisa. E ele fica mudo. Ele só faz de novo quando a Clara fez tal coisa. Biblicamente, historicamente, se você quiser falar com antropólogos, filósofos, Deus nunca deu 3, 4, 5 comandos sem a pessoa ter cumprido um. Ele não dá vários comandos, ele dá um. Ele vai te dar um. Você levantou o pé para dar aquele passo, ele vai dar o próximo. Você levantou o pé pro próximo, ele vai te dar o outro. Você levantou o pé pro próximo, ele vai te dar o outro. Ele só dá um comando.
Às vezes ele dá o comando para a pessoa. A pessoa recebeu o comando e ela parou. Ela parou. Carol, o que eu sei que é o que Deus está mandando eu fazer, que é o meu propósito, que está ligado ao que Ele quer que eu faça. Primeira coisa que você precisa entender: se aquilo ali é um ponto de mudança só pra você, esquece. Não tem a ver com o seu propósito. Se aquilo ali vai gerar um benefício só pra você, não tem a ver com o seu propósito. Se aquela dor ali pra ser curada vai ter resultado só pra você, não tem propósito. Se o financeiro aumenta só pra você, não tem propósito. O que tem propósito? Aquilo que eu engulo o sapo, mas o resultado pode ser melhor pro outro. Aquilo que eu faço pra mim, mas o resultado é melhor pro outro. Aquele perdão que eu libero, o resultado é melhor pro outro. Aquele fora que eu tomei e eu resolvi não revidar, é melhor pro outro. Aquela decisão que eu tenho que tomar, que aquilo ali vai ser melhor pro outro. Isso tem a ver com propósito. Entende? E imigrar é bíblico. Sair de uma terra e ir para outra só tem um motivo: propósito. E aí você bota a tua cabeça para pensar. Propósito. Se não tem propósito, por que voltam? Porque não tem propósito. Por que não dão certo? Porque não descobriu o propósito. Por que reclama de Portugal? Porque não sabe o seu propósito. Por que diz que não é? Porque não reconhece o seu propósito. Por que não ganha dinheiro? Porque não sabe o seu propósito. Por que só fala besteira na internet? Porque não sabe o seu propósito. Simples. É isso. E vou falar pra vocês que eu não tô julgando, porque eu fui essa pessoa durante 37 anos. Tudo que eu fazia era pra mim, tudo que eu queria era pra mim, tudo que eu gostava de fazer só era pra mim. Hoje eu faço praticamente tudo da minha vida para outro. O esforço de vir pra cá é por outros, pelos meus filhos, pelo meu marido, pela minha família, pelo meu pai, por mim também, mas muito mais pelos outros. E eu falei pro Senhor: olha, até essa data aqui eu vou fazer. Depois disso, eu quero viver pra mim. Vou viver tudo que tem pra viver no meu propósito. Depois eu só quero transbordar. E sobre Abraão, Abraão é a maior referência quando você fala de terra prometida, né? Todo mundo lembra de Abraão. Deixa eu te falar o que quase ninguém conta esmiuçado aí. Abraão teve a ordem de sair de uma terra para ir para a terra prometida, que ele não sabia qual era a terra. E durante esse processo, Deus não falou para ele o motivo disso. Eu já contei isso. Se você for ler toda a história de Abraão, você vai entender. Era porque durante o processo, até o caminho da terra prometida, Abraão iria passar por uma terra de dor, que era o nome dessa terra, que hoje escapou o nome da minha cabeça, é o mesmo o nome do irmão dele que morreu, que levava ele a uma dor. E a palavra fala muito claro que Deus não contou para ele o passo a passo, porque se contasse para ele o passo a passo, ele ia descobrir a dor que ele ia passar, o que ele teria que descobrir, ele não chegaria à terra prometida. Ele nem iria à terra prometida. E a história de Abraão é a nossa realidade. Deus só fala para você ir, mas ele não vai te dar o passo a passo, o resultado final, porque se ele te der, você não vai. Por quê? Porque não é só vitória, é dor. Imigrar é dor. Agora, se você se passar pelo esse processo de dor, não tem como o resultado ser diferente. E eu gosto muito de um vídeo do Guto Bangala, esqueci o sobrenome dele, que ele fala: você plantou limão, você regou o limão, você vai colher morango? Não.
você vai colher limão. Pode demorar para o limão crescer? Pode. Mas não vai sair limão daquela árvore? Vai. Você plantou morango, você regou o morango, você cuidou do morango. Você vai colher batata? Não. Você vai colher morango. Agora, um dia eu planto morango, guto galamba, isso aí. Um dia eu planto maçã. Ai, hoje eu desisti de regar maçã. Agora eu vou plantar abóbora. Ai, não, a abóbora tá demorando muito. Agora eu vou plantar batata. No final você não colhe bosta nenhuma. Essa foi a Carol, 37 anos. 37 anos. Por quê? Nada estava alinhado com o Senhor. Eu não entendi as minhas dores. Eu tapava ela com tapete. Jogava para baixo do tapete a poeira. E migrei sem entender. E demorei 1 ano para entender tudo isso que eu tô falando para vocês hoje. 1 ano. Eu falei, não, eu tenho que corrigir. Fui estudar, fui buscar ajuda, fui fazer mentoria, fui fazer treinamento, fui buscar quem tinha conhecimento, fui ver quem me agregava, fui buscar conhecimento, fui conversar com o pastor, fui reunir, fui sentar, fui entender, fui falar, eu errei. Fui pedir perdão, fui corrigir. Para depois eu avançar. A Carla botou, eu não tenho vontade de imigrar, eu tenho vontade de conhecer, mas eu admiro muito quem imigra. Tá tudo bem, tá tudo bem. Tem gente realmente que não tem vontade, não tem isso no coração, tem vontade de viajar mesmo, e tá tudo certo. Fica aqui que você vai aprender um monte de coisa mesmo assim. Não ache que Portugal vai ser a solução para suas dores. Não vai ser. Desde que você esteja disponível para dores novas. Se você estiver disponível para dores novas, aí sim. Ô Clara, não fica aborrecida. Eu já fui muito Noé na minha família. Mas é engraçado que eu continuo sendo Noé. Só que agora a minha arca é a única que tá de pé. E aí todos os bichinhos que estão se afogando querem ficar na minha arca. Eu e minha família também já fomos a arca de Noé. Fomos a família que ninguém dizia que ia dar certo. Fomos a família que falaram, mais um casal louco que tá indo, que não vai dar certo. Fomos julgados, apontados, condenados. Fomos sem nada. Eu já fui. E hoje a gente virou o exemplo. A live fica salva, Anne. Todas as minhas lives. Gente, se vocês quiserem maratonar, cara, vai pro trabalho maratonando minhas lives. Vai lá ver as minhas lives de 2 anos. Vocês vão conseguir ver nas minhas próprias lives a mudança. E não tô falando que eu sou melhor do que tudo, não. Eu tô falando pra vocês que eu só me coloquei disponível em aprender, em escutar quem tava um passo à minha frente. Sabe? Um passo à minha frente. Eu hoje não quero escutar, mas para quem tá atrás. Eu quero escutar para quem tá um pouquinho na minha frente. Para usufruir disso tudo que eu tô usufruindo, eu tive que ter sabedoria de escutar, caramba, quem já tá um pouquinho à minha frente? Deixa eu ver o que essa pessoa aqui tá falando para eu poder aprender um pouco. No link da minha bio tem lá o YouTube, tem um monte de coisa para vocês verem. Vai lá, reveja as minhas lives, todas estão no canal do YouTube, a gente sobe todas as lives. Vocês vão ver ali que as pecinhas vai encaixando. E mudanças vão acontecendo. Entenda a sua dor. Reconheça ela. Esteja disponível para dores novas. Humilde o suficiente para corrigir isso. Para você colher bons frutos. Reconheça tudo isso. E siga em frente. Eu posso falar com propriedade. Espanha é maravilhoso. Dubai, nossa, nem se fala. Tô aqui, pra mim, não tem lugar no mundo melhor pra mim do que esse lugar. Eu amo os Emirados Árabes. Eu amo esse cheiro de terra, de deserto. Tem a ver com o meu propósito. Eu tô muito conectada ao Oriente Médio. Eu gosto. Eu já fui a muitos lugares. Conheço muitos lugares. Mas eu não conheço nenhum lugar melhor para começar a reconhecer uma dor e mudar de vida do que Portugal.
Eu gosto muito de Viana do Castelo, muito. Viana do Castelo é bem legal. Eu só não gosto de um ponto porque ela é mais fria, porque ela é mais pro norte, mas eu gosto. Entendam isso que eu tô falando, por favor. Eu não conheço nenhum lugar melhor do que Portugal para você reconhecer sua dor, corrigir sua dor, buscar dores novas e fazer isso gerar frutos. Não conheço, sério, não conheço. E eu falo com muito prazer de Portugal. Vocês vão me ver falando coisas que precisam melhorar em Portugal? Sim, mas mal, não. Vocês vão me ver coisas que eu acho que Portugal poderia ser diferente? Sim, mas falando mal, não. E isso também tem a ver com o que eu colho dessa terra. Eu falei no vídeo lá, a sua casa, eu não sei como é a sua casa no Brasil, mas você me convida para ir para sua casa. Eu, Carol, tô quebrada, sem dinheiro, tentando reconstruir minha vida. Eu vou para dentro da sua casa, fico na sua casa, falando pau para os meus amigos que estão distantes, que a sua casa, o quarto é pequeno, que seu marido é mal-humorado, que a comida não é tão boa. Você ia gostar? Você, dono da sua casa, iria gostar? Você, sendo dono da sua casa, iria me beneficiar de alguma forma para que eu conquistasse algo? Não. Ai, Carol, ninguém tem poder sobre isso. Tem sim, deixa eu te falar. O diabo tem, porque ele é o único que escuta o que sai da sua boca. Ele não escuta seus pensamentos, nem seu coração. Mas o que sai da sua boca, ele escuta. Ao nosso redor estão os anjos do Senhor, mas ao derredor estão os demônios. O tempo todo, esperando você dar uma brecha. E quando você fala, ai, que merda de país, esse país tudo é atrasado, tudo dá problema. Aí o que ele faz? Vai lá, gera o problema. Ai, porque aqui tudo dá errado. Vai lá, gera o errado. Ai, porque esse pessoal é estúpido demais. Vai lá, bota as mais pessoas estúpidas no caminho da Carol para ela se estressar. Tá entendendo? Porque sai da tua boca. Você pode pensar, você pode até sentir, mas não abre a boca para falar. Porque se você tá com essa sensação, a tua boca tem que sair outra coisa para você mudar essa realidade. Para mudar essa realidade. Você escuta o que a minoria fala, porque a maioria, infelizmente, a que tá dando certo, a que tá fazendo as coisas acontecer, ela não tá vindo na internet para poder ajudar vocês. Ela não vem. Ela não tá vindo. São poucos que estão fazendo isso. Sabe quem vem? É os que fazem aquela chamada dramática para você dar like, para falar besteira. Mas ninguém vai embora, já percebeu? Exatamente o que o Rafael falou. Da legalidade. Da legalidade. Para poder acontecer. Não é perfeito. E nunca vai ser. Em lugar nenhum. Não é perfeito aqui. Tô aqui no meio de uma guerra acontecendo. Vocês estão acompanhando. E tem que fazer acontecer. Dá pra eu ficar aqui o tempo todo preocupada, reclamando? Não dá. Eu tenho que fazer o quê? O melhor, ir pros lugares, conhecer os melhores, fazer minhas conexões, fazer meus negócios andar. Porque foi o que Deus mandou fazer. Tem suas regras, tem suas limitações, como em qualquer lugar do mundo, como o Brasil tem. O Brasil, eu contei até pra Camila essa semana, uma piada que eu escutei há muito tempo e tem muito sentido. Que diz que quando Deus estava construindo, fazendo o mundo, criando tudo, sabe? São Pedro fala para Deus assim, até uma piada católica, né? São Pedro fala para Deus assim, Senhor, mas por que o Senhor está colocando guerras no Oriente Médio, terremotos nos Estados Unidos, tornados em tal lugar? E no Brasil tudo é tão perfeito.
No Brasil não tem nada disso. Aí Deus fala assim, é porque você vai ver o povo que eu vou colocar lá. E infelizmente é isso. O nosso país hoje é perfeito demais. Tudo que plantamos cresce. Já tá a perfeição aí. Eu tô no meio do deserto. E se eu tivesse como desenhar pra vocês, é que vocês não têm noção. É só areia. Não tem água limpa. É só água com muito sal. No país nosso, no Brasil, tudo floresce. O clima é bom, tudo é bom. Mas o povo é desunido, infelizmente. O povo quer brigar para dizer quem é da direita e quem é da esquerda. O povo quer sentar na porta para falar mal de vizinho. Ah, Carol, mas isso é em todo lugar do mundo, né? Não, é só no Brasil. Não é não, é só no Brasil. O povo não está disposto a bater na porta do vizinho e a falar, o que você está precisando? Vamos lá. É uma exceção à regra quando isso acontece, gente. Exceção a... Infelizmente, eu falo isso com muita tristeza. Uma exceção à regra. Todos os lugares do mundo têm todos os defeitos. Todos os defeitos. Na nossa terra, no Brasil, tudo cresce. Tudo é lindo. As praias são lindas. Nós não temos tempestade, nós não temos furacões. Tudo o que acontece de desastre natural no Brasil simplesmente é por falta de controle do poder público. Porque quando cai um dilúvio, uma represa não foi controlada. Porque quando cai um dilúvio, não tem tratamento do que tem que ser tratado. Infelizmente. Infelizmente, gente. E aí, a gente, para engolir esses sapos, a gente precisa vir para fora. Ganhar muito dinheiro. Trabalhar para voltar pro Brasil, para isso não ser o que te preocupa. Porque eu sei como é que tá aí. Eu sei como é que tá o Brasil. Nós temos empresa em Portugal, no Brasil e em Dubai. Eu sei o quanto eu pago de imposto no Brasil, em Dubai e em Portugal. Não, para morar fora você não precisa ter formação nenhuma. Para morar fora você só precisa fazer um plano de imigração para você encaixar o teu financeiro, ver o formato ideal para você fazer esse processo. Pensem sobre isso, ok? Você realmente quer mudar de vida? Você está disposto a passar pelo processo de mudança para alcançar o resultado que você busca? Essa é a pergunta da live de hoje. Tá disposto? Você que me manda mensagem todo dia que fala assim, ai Carol, eu queria estar fazendo isso que você faz. Tá disposto a ficar igual eu tô longe dos meus filhos? Que não é a primeira vez que eu fico longe. Longe do marido, longe do meu pai, longe da minha irmã, da minha sobrinha. Tá disposto? É o que eu me coloquei disponível. Quero deixar um alerta com vocês aqui para rematar a nossa live, só para vocês estarem cientes. Logo, logo eu vou subir uma campanha para vocês. Em setembro eu vou para a África. É a primeira vez que eu tô indo para uma cruzada, né, evangelística. É meu primeiro projeto de missões indo somente como missionária. Não vinculada a trabalho, como eu sempre faço. Eu tô sempre trabalhando e ajudando em missões. Mas é a primeira vez que eu tô indo numa cruzada evangelista como missionária da minha igreja. E eu vou para Moçambique em setembro. E não é viável que eu leve doações de material, de coisas, porque não dá pra gente levar, né? Vou ficar uma semana na África em setembro. Tô me preparando com um grupo pra gente ir com a nossa igreja. Então a gente vai se preparar agora, processo espiritual, vacina, tudo isso. E logo, logo eu vou abrir pra vocês de oportunidades, pra quem quiser ajudar.
eu vou levar o meu, vou levar tudo que eu puder, vou juntar o máximo de dinheiro que eu puder, porque é o momento que eu tenho para ir fazer diferença na vida de pessoas que precisam disso. Roupa, sapato, brinquedo para as crianças. Eu não sei em que área ainda vão me colocar lá. Não sei se eu vou para a área da saúde, se eu vou para a área das crianças, se eu vou ajudar mulheres. Eu não sei o que eu vou fazer ainda. Eu vou ser designada pelo líder nosso. Não é um grupo de passeio para fazer vídeo, não é isso. É uma cruzada evangelística que eu vou fazer. Eu vou com o pessoal da Casa do Leão, mas essa cruzada não é com o pessoal exclusivo da Casa do Leão, é com o meu pastor, mas é com o nosso líder americano, que ele lidera essa cruzada evangelística. Eu vou compartilhar logo essas informações, mas eu já estou falando na live para quem for ver isso, entender o que é. Então eu vou em setembro, então eu vou abrir um link de uma vaquinha. Eu não preciso de dinheiro, entendam isso, tá? Eu não preciso de dinheiro, eu não quero dinheiro. Eu vou abrir público lá para todo mundo ver, porque depois tudo o que eu comprar aqui com certeza vai ser 10 vezes mais do que vocês vão doar, porque eu vou levar coisas que nós da nossa empresa vai levar, e eu vou compartilhar. E eu vou gerar oportunidades para quem vai fazer essas doações, de mandar carta para mim, cartinhas, coisas escritas para eu poder imprimir lá, entregar para essas crianças, para essas mães, para essas mulheres, para esses idosos, para quem for que estiver lá precisando. Então, o que eu quero levar é o máximo de dinheiro. Então, eu quero criar uma meta de levar 20 mil, 30 mil, 40 mil euros, para eu poder lá, junto com a minha igreja, comprar o máximo de coisas. Eu, Carol e Léo. Então, vai eu, o meu esposo e o meu filho. Vamos nós três para essa missão. Meu filho vai como artista circense para ajudar as crianças. E eu e meu marido para a gente fazer o que Deus tem preparado a gente nos últimos tempos, para a gente começar o nosso projeto de missionários. Então, é uma oportunidade para você que me segue, que quiser. Não abri ainda, mas quando eu abrir, eu vou compartilhar. E você que está na live, que puder compartilhar. Se você não pode doar, também não tem problema. Mas ajuda a compartilhar com outras pessoas, a pedir para outras pessoas. Porque, infelizmente, eu não posso levar roupa, não posso levar mala, sabe? Eu só posso levar o básico. E, então, eu tenho que levar em dinheiro. Porque lá eu vou comprar materiais de escola. O que der para comprar, a gente vai comprar e vai compartilhar com vocês. Então, eu fico aqui durante um período. Logo eu tô voltando para Portugal. Fico na Espanha durante um período, porque eu também vou receber o pessoal lá. Vou para a África em setembro. Volto para Portugal. E final do ano, provavelmente, eu estou no Brasil, fazendo nossas mentorias, ok? Presenciais. E fiquem atentos, porque provavelmente eu vou fazer encontros também gratuitos para ajudar pessoas que não podem pagar seu processo de imigração e que querem conversar pessoalmente comigo e querem entender como é feito, para ajudar vocês, tanto em São Paulo quanto no Rio. Dessa vez eu não vou para o Nordeste, ok? Mas São Paulo e Rio de Janeiro eu vou fazer de tudo para fazer lá os nossos encontros, tá? Então, é isso. Nós vamos para Moçambique, para a região mais carente de Moçambique. A gente acredita que vai atender em torno de mais de não sei quantos milhões de pessoas. Eu vou compartilhar tudo isso com vocês. Eu tô esperando os nossos líderes mandar todas as informações, né, das nossas reuniões, e que eu possa publicar também isso. E para vocês estarem junto comigo, em doações, em oração, compartilhando. O Grupo Meu AP hoje, ele tem uma função, ok? Mas hoje o Grupo Meu AP, ele não é um CNPJ. Ele é um ministério. Então, ele é um negócio que gera testemunho, gera vidas, gera mudanças. Algumas boas, outras nem tão boas, porque nem tudo é só vitória. A gente também tem derrotas aí durante essa trajetória. E tá tudo bem. Fechou? É isso. Queria ter compartilhado isso com vocês. Espero ter ajudado vocês em todo esse processo de vocês aí. Em tudo. Que vocês possam ter clareza, coragem, percam o medo. Entreguem para o Senhor, independente da sua religião. Não sabe o que fazer? Escreve. Escreve o que você quer fazer. Fala, Deus, cuida aqui, ó. Esse é meu projeto.
Esse é meu projeto. Me ajuda, me mostra. Eu quero começar. Eu quero fazer. Eu quero tentar. Eu quero ter um resultado. Eu quero chegar em algum lugar. Eu quero fazer algo de diferente na vida de outras pessoas. O que você vai deixar nessa terra? Já se perguntou? Eu vou morrer e pronto? A Carol de 5 anos atrás morreria e ponto. Hoje eu acho que se eu morrer, e eu vou morrer um dia, eu não tenho medo de morrer, alguma coisa eu vou ter deixado para alguém. Eu já recebi mais de 700 famílias em Portugal. Preciso refazer essas contas. Alguém, com certeza, já foi transformado por alguma coisa que eu falei. Pode não ter gostado de tudo 100%, mas alguma coisa eu mudei nelas. E o que você está mudando? O que você está ajudando em alguém? Qual foi a vez que você abriu a porta da sua casa para ajudar alguém? Abrigar alguém? É isso. Imigrar é isso. Fechou? E aí, ó. Tá escuro. Tá muito escuro. Muitos apartamentos, olha. Pra quem já viu aqui eu mostrar. Muitos apartamentos apagados, olha. Porque tem uma galera fora do país que não está aqui por causa dessa situação. Mas a gente acredita que esse país também vai se reconstruir. Um país que foi feito em 50 anos, não tem como eles não reconstruírem. E continue orando. A gente tem uma missão aqui. E no final, eu tenho certeza que o resultado será positivo. A live vai ficar salva, tá? Tá no feed. Já. Se você tá aqui, entra, comenta o que você achou. Compartilha nos teus stories. Isso vai me ajudar a abençoar outras mulheres, outros homens, outras famílias, outras pessoas que de repente entraram nessa live achando que nunca conseguiriam ou nunca vão conseguir. E de repente olham pra mim e falam, essa doida aí conseguiu, de repente eu consigo também. É isso. Beijo, boa noite, que são 2 horas da manhã. E eu tô acordada aqui, 2 horas da manhã, pra abençoar você. Então me abençoa no final pra deixar o comentário. Tá bem? Beijo.